Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que se chama Triângulo Rosa. Esse livro foi escrito pelo Jean-Luc Schwab. Ele usou de um trabalho investigativo e das memórias do Rudolf Brazda para contar a história, uma meio que biografia do Rudolf, que foi o último sobrevivente dos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra, que era identificado com o Triângulo Rosa, que era o método que eles usavam para identificar os prisioneiros homossexuais. Então o autor ele se propõe a fazer aí uma pequena biografia do Rudolf, só que na verdade isso é mais um retrato de como era a política anti-LGBT usada ali na época da Segunda Guerra. Ele vai começar o livro com um pequeno apanhado assim, de fatos sobre a vida do Rudolf, onde ele nasceu na Tchecoslováquia, e a família dele vivia perto da fronteira da Alemanha, então ele cresceu com o idioma alemão e depois foi viver na Alemanha. Eles contam assim alguns detalhes sobre a vida dele, como ele foi para a escola, a quantidade de irmãos e como ele acabou se tornando um adulto que entendia que era gay. Ele era bem resolvido nessa questão, a família dele aceitava tudo isso muito bem, inclusive conheceu o primeiro companheiro dele. E ele tinha um círculo de amigos que se reunia para conversar, para festejar, inclusive para fazer drag. Alguns deles já faziam drag naquela época. Só que na Alemanha naquela época existia uma lei que era o parágrafo 175, que ele punia com prisão qualquer ato de luxúria entre dois homens. Então esse parágrafo ele incentivava as pessoas ali, as polícias, os policiais, os detetives, a fazerem meio que uma caça às bruxas. Então assim que eles desconfiavam de uma pessoa, e qualquer coisa poderia causar essa desconfiança, eles começavam uma série de investigação onde eles utilizavam da coerção para retirar aí relatos e depoimentos e confissões das pessoas e fazer com que elas fossem presas, seguindo esse parágrafo aí 175. O Rudolf ele foi preso, ele passou 6 meses na prisão por ter um namorado, e ele acabou sendo deportado da Alemanha e voltou para o território ali da Tchecoslováquia. Tem muitos nomes estranhos dos lugares por onde eles passaram, que eu nem me lembro agora, mas o livro ele é bem detalhista nessa parte de traçar aí o caminho que o Rudolf percorreu durante todo esse tempo. E durante todo esse tempo, o nazismo ele ia aos poucos tomando espaço ali na Alemanha. E quando a guerra estourou, o território onde o Rudolf vivia foi tomado pelos alemães, e ele voltou a ser preso pelo mesmo parágrafo 175, que agora a lei alemã valia para todos os territórios que foram conquistados durante a guerra. E ele foi mandado para um campo de concentração. O campo de concentração se chama Buchenwald, acho que é assim que se pronuncia. E esse foi um dos maiores campos de concentração nazista. Ele não era conhecido como um campo de extermínio, mas lógico que muita gente morreu lá. Durante o livro, o autor ele diz que por volta de 10 mil homossexuais passaram por esse campo de concentração. Sua grande maioria morreu. E nesse campo de concentração, os presos eram trajados com aquela roupa de prisão listrada em preto e branco, só que cada um deles usava um triângulo de uma cor para ser identificado do porquê ele estava preso ali. Então eu anotei aqui, tinham triângulos amarelos sobrepostos para formar a estrela de Davi. Então os judeus eram identificados por essas estrelas amarelas. O triângulo vermelho era dissidentes políticos, comunistas, qualquer pessoa que era contra o regime nazista, então usava esse triângulo vermelho. O triângulo verde era para criminosos comuns. O triângulo roxo era para religiosos que não aceitavam a filosofia nazista, como as testemunhas de Jeová, que foram perseguidas nessa época também. Existia o triângulo castanho, que era para os ciganos e outras etnias minoritárias que foram presas e exterminadas também. O triângulo rosa para gays e o triângulo preto para mulheres, que incluía lésbicas, feministas ou qualquer mulher que fosse ao contrário, que se impusesse contra tudo que estava acontecendo ali. O livro ele vai contar também a história de algumas outras pessoas que acabaram cruzando a vida do Rudolf, inclusive no campo de concentração. Eu acredito que nunca na história da humanidade as pessoas vão conhecer a totalidade do horror que se passou durante o nazismo, só que há alguns aspectos ainda que são muito pouco divulgados. Toda obra, todo livro que você vê, filme, sempre vai na direção da experiência dos judeus na Segunda Guerra, que foram os maiores prejudicados nessa época.
Mas também tiveram os homossexuais, pessoas de outras etnias, como ciganos, que também foram exterminados durante esse período. E é importante que você tenha obras assim que contem esse retrato. O livro ele é curto justamente pela falta de informação, falta de documentação de tudo que aconteceu naquela época. O Rudolf, a gente vai perceber que, apesar de tudo, ele teve muita sorte de ter sobrevivido ao campo de concentração, onde durante o livro é relatado uma série de assim, obscenidades cometidas contra a vida humana, prisioneiros que chegavam e eram executados imediatamente, qualquer motivo, qualquer olhar atravessado que você desse para um dos guardas, a pessoa ia lá e te matava. Trabalho escravo na pedreira ali para ajudar na construção dos prédios do governo. Enfim, é um livro muito pesado, só que extremamente necessário para a gente entender, né, tudo o que aconteceu naquele período histórico e não apoiar esses fascistas que tentam ressuscitar esse discurso e essa ideologia que causou aí uma ferida tão grande na história da humanidade. Apesar de tudo que o Rudolf sofreu, ele viveu até os 98 anos de idade e ele é descrito como um senhor que era sempre muito alegre, muito disposto a se divertir, a vivenciar novas experiências. Assim que ele saiu do campo de concentração, depois de um tempo ele conheceu um rapaz que se tornou aí o companheiro dele por mais de 50 anos. E é muito bom ver que pelo menos uma pessoa conseguiu viver uma vida feliz e realizada, mesmo apesar de todo o horror que ele passou durante aquele tempo. Bom, se você conhece outras obras, né, que falem sobre partes obscuras e não tão divulgadas aí da Segunda Guerra Mundial, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, e até a próxima leitura.